E aí, galerinha do primeiro ano, como é que vocês estão? O tio tá morrendo de saudade de vocês, continua sentindo saudades, tá? É, Mas a gente tem que ficar em casa, a gente tem que respeitar, né, o distanciamento e o isolamento social, porque é a forma mais eficaz da gente conseguir vencer essa situação, tá? Então o tio tá morrendo de saudade, doido para dar um abraço em vocês, mas por enquanto é vocês daí e o tio daqui, tá? Então vamos lá. Na aula passada, na videoaula passada, a gente estava falando de relações ecológicas, não era isso? Não era isso? E aí, a gente falou dessas relações, não foi? Então vamos lá. Então hoje a gente continua. A gente continua falando dessas relações. Só que agora a gente vai falar do que a gente não falou na aula passada. Então vamos fazer uma recapitulaçãozinha show de bola, rapidinha, pra gente dar continuidade. Essa imagem aí, né? Gostei a Milena que respondeu, o Caio que tentou, né? A Milena, o Caio e mais alguém tentou, só que eu não consegui identificar esse terceiro alguém, porque com aquele nick eu nunca vou saber quem você é, bebê. Tá? Então, quando comentar, diz lá, tio, sou eu, fulano, a fulana. Porque com esses nomes estranhos aí o tio não vai conseguir identificar, beleza? Então, a gente falou dessa interação, a gente na aula passada, a gente define, a gente disse mais ou menos o que era uma relação ecológica e disse como elas podem ser classificadas. A gente também conversou, né, a definição de cada tipo de relação intraespecífica, interespecífica, harmônica ou desarmônica. Foi isso? Então, o que foi que a gente conversou? A gente conversou das relações intraespecíficas, colônia e sociedade, que são harmônicas, e aí mais para baixo no quadro, a competição intraespecífica e o canibalismo, que são desarmônicas. O que falta de a gente falar, que a gente vai falar agora, a gente vai falar nesse vídeo, é das relações interespecíficas, as relações entre indivíduos das espécies diferentes, tanto as harmônicas quanto as desarmônicas. Vamos nessa? A gente começa falando das relações interespecíficas harmônicas, né? Começamos falando do, a gente começa falando do mutualismo. Deixa eu dar uma travada, deu um bug aqui no tio, mas vamos lá. Mutualismo. O mutualismo é essa relação onde os indivíduos participantes eles trocam benefícios. Eu faço uma coisa por você, você faz uma coisa por mim, e aí todo mundo sai ganhando, né? Uma relação que é positiva para todo mundo que está envolvido. Só que tem um grande detalhe importantíssimo sobre essa relação. Olha ali no parêntese, olha lá no parêntese. Obrigatória. Eu não consigo separar, eu não consigo desvincular esses organismos porque eles acabam não sobrevivendo. A sobrevivência deles depende da interação. Tá? Os exemplos mais conhecidos que a gente tem na natureza são esses dois, os líquens e as micorrizas. Os líquens é essa imagem que está aqui embaixo, essa imagem que está aqui embaixo ó, é de líquen, e as micorrizas são a associação entre bactérias e raízes. A gente também tem uma associação mutualística dentro do nosso organismo, lá no nosso intestino. As bactérias da nossa flora intestinal, elas são extremamente importantes, sem elas a gente não conseguiria fazer digestão de uma série de nutrientes, tá? Então, a gente também tem mutualismo dentro da gente. O que é o líquen, né, nessa imagem aqui de baixo? O líquen é uma associação entre fungos e algas unicelulares. Então, você está se perguntando, tio, quem ganha? O que cada um ganha nessa parada? Quem ganha o que nessa relação? O tio vai dizer para você. É, as algas são organismos que vivem onde? Dentro d'água, não é isso? Se elas vivem dentro d'água, olha para a imagem de novo aí, ó. Não está dentro d'água. Esse líquen está sobre uma árvore. Então, como é que a alga ia viver fora da água? Ó, o trava-língua. Cuidado com o trava-língua. Não vai se enrolar, não. Você vai ver que ainda vou enrolar a língua nesse alga e água. Viu? Vou já travar aqui. Aguenta aí. Vamos continuar. Então, o líquen, quem ganha o que na relação? Estando fora da água, a alga, falar devagar para enrolar. A alga, olha, já errou. O tio já errou. A alga, ela acaba recebendo mais luz.
Se ela recebe mais luz, ela consegue fazer mais fotossíntese. Se ela faz mais fotossíntese, qual é o resultado da fotossíntese? O óculos do tio está todo empenado. Qual é o resultado da fotossíntese? O resultado da fotossíntese é produção de açúcar. Se eu tenho produção de açúcar em excesso, quem é que vai ganhar com essa produção em excesso? O fungo, minha gente. Exato, o fungo. Se o fungo vai ter mais acesso a açúcar, ele vai poder produzir mais energia celular para desempenhar seus processos do metabolismo. Concorda? Então vamos lá. O fungo protege a água. Aí toda a vida está enrolando. Protege a alga para que ela consiga ficar fora da água. E a alga produz a glicose que vai nutrir o fungo. Todo mundo sai ganhando. E se eu separar, a alga vai morrer porque ela não sobrevive fora da água. E o fungo vai morrer porque não vai ter açúcar para produzir energia. Entendeu? Vamos para frente. Próxima relação é a protocooperação. Protocooperação, se você ler aí, ela é exatamente a mesma coisa de mutualismo, com exceção de um detalhe. Que detalhe é? Olha lá, ela não é obrigatória. Os seres que participam dela vão trocar benefícios. Os seres que participam dela vão se beneficiar mutuamente. Só que eles não precisam dessa relação para sobreviver. Se acontecer a relação, beleza. Se não acontecer, dá no mesmo também, tá? Dá no mesmo também. Deixa eu estar só checando o áudio aqui, o microfone. Calma aí. Tá? Então vamos continuar. Então, aí nessa relação, se tá junto, beleza. Se tá separado, beleza. E aí a gente tem os exemplos. Tem um monte de exemplo na natureza, como de todas as outras relações que a gente já falou aqui, que ainda vai falar nessa aula. Mas eu queria que você atentasse para uma coisa. Pausa o vídeo, daqui a pouco você pausa o vídeo e coloca todas essas relações lá no Google e vê imagens, vê vídeos, se você não conhece os animais, tá? Faz isso, vai ser bacana. Essa da imagem aqui, que está aqui, ó, embaixo do tio, aqui do ladinho embaixo do tio, é a imagem de um cervo e ele está cheio de pássaros e esse pássaro recebe o nome de anu, tá? E esses passarinhos, o que eles estão fazendo? Eles estão com o biquinho lá, ó, eles estão tirando os parasitas, que também é uma relação ecológica, que a gente vai falar ainda hoje, que a gente vai falar nesse vídeo. Então aguenta aí. Então, esse passarinho, ele está se alimentando, conseguindo a janta, né? E o cervo está ficando livre dos parasitas. Se o passarinho não encontrar o cervo, o passarinho vai procurar outra comida. E o cervo vai continuar com seus parasitas e não vai morrer. Os carrapatos e as pulguinhas lá. Não vai morrer. Então, com ou sem, cada um sai de sua vida. Ok? Vamos em frente. Outra relação interespecífica harmônica é o comensalismo. Por via de regra, o comensalismo é a relação onde um se alimenta do que o outro deixou para trás. Né? Mas não é aquele seu amigo que fica pedindo um lanche na hora do intervalo, não. Não é ele, não. Ali é outro tipo de coisa. Ali é... Poita. Vamos lá. O caso do tubarão, por exemplo. O tubarão vai lá, abocanha a pobre da foca, né? A tartaruga, o leão marinho, o atum. E aí voa pedaço de carne para todo lado. Na hora que ele abocanha, os pedaços, né, se espalham pela água, né? Não voa, né? Se espalham pela água. E aí, olha aí nessa imagem. Embaixo da boca do tubarão tem um peixe pregado nele com uma ventosa. É uma rêmora. Tem os outros peixes que ficam nadando no entorno, que são chamados de peixe-piloto. Esse peixe, a rêmora, e os peixinhos pilotos que ficam ali em volta do tubarão, eles pegam esses pedacinhos de carne que se espalham e se alimentam. Tá? Então, o tubarão não perde nada, ele não vai prejudicar, porque ele está ali conseguindo seu alimento, e o que sobra, o que ele não aproveita, os outros vão aproveitar. O abutre, ou urubu, como queira chamar, né, são dois animais diferentes, a gente bota na mesma categoria,
são aves carniceiras, eles acabam, né, pegando o resto das carcaças que sobra lá das caçadas. Por exemplo, se a gente falar de uma savana africana, a caça de um leão, de um leopardo, de um guepardo. Então essas carcaças vão ficar jogadas e o abutre e os urubus vão lá, aproveita o que sobrou, certo? Então vamos em frente. Próxima relação ecológica intraespecífica harmônica é o inquilinismo. Né? Essa relação, ela também, assim como o comensalismo que a gente acabou de falar, ela não traz prejuízo para ninguém. Só um dos indivíduos vai ser beneficiado, mas não traz prejuízo para ninguém. O inquilinismo, nessa relação, né, um organismo acaba morando sobre o outro, tá? Acaba morando sobre o outro. Né? A gente tem o caso, por exemplo, que o tio não colocou aí, mas você pode dar um Google também. Depois que o tio falar, dá um pause, vai lá no Google e vê isso. O peixe-agulha e o pepino do mar. O caso da anêmona do mar e algumas conchas, tá? E aí a gente tem um caso muito específico, que é o caso das bromélias. São plantas. Nas plantas, o inquilinismo ele recebe um nome especial, que é esse que está aí destacado, epifitismo, tá? Então, eu tenho a bromélia morando em cima de outras árvores, sendo assim, ela consegue ter mais acesso à luz, tá? E aí a gente tem essa relação ecológica desenvolvida, né, do inquilinismo. Agora a gente passa para as relações desarmônicas. A primeira relação desarmônica que a gente fala é a competição interespecífica. Nesse tipo de competição, diferente do que a gente falou da competição intraespecífica, a gente tem as duas espécies, agora não são dois indivíduos da mesma espécie, são duas espécies diferentes, elas ocupam o mesmo nicho, elas ocupam a mesma função dentro da cadeia alimentar. E aí, esses dois indivíduos que ocupam a mesma função vão disputar por esse alimento, por esse recurso que está em jogo, né? Esse tipo de competição ela acaba ajudando a controlar a população, tá? A gente vai ter a disputa de recurso, disputa por território. Pode, num caso extremo, uma das espécies deixar de existir por conta dessa competição. É muito comum, olha aí o terceiro tópico aí embaixo, introdução de espécies exóticas, espécies que não são daquela região, que são trazidas e como não tem competição, ela acaba se destacando, ocupando todo aquele nicho ecológico e fazendo com que as outras espécies do mesmo nicho acabem morrendo, entrando em extinção. Tá certo, gente? Então vamos em frente. Na competição, alguém vai sair perdendo. Olha um exemplo de competição aí. A gente tem uma leoa que caçou um cervo e as hienas que estão tentando roubar essa caça, roubar essa presa, tá? Nesse caso, né, provavelmente se a leoa estiver sozinha, ela vai perder a carcaça, a presa para as hienas e as hienas vão acabar conseguindo o alimento de uma forma relativamente fácil, né? Que é roubar do leão é muito mais fácil do que matar, caçar e matar. O leão fica com a parte difícil, gasta muita energia, eles só vão lá com o bando e afugentam, né? Bota para correr o leão, certo? A outra relação intraespecífica desarmônica é o predatismo, né? Onde um organismo acaba se alimentando de partes do outro ou do outro organismo como um todo, tá? E aí essa relação presa e predador, ela também é fator de controle, de regulador de densidade populacional. Pensa assim, olha o gráfico aqui embaixo, pensa comigo. Se eu tenho muita presa, o predador vai ter mais fonte de alimento, então a população do predador vai crescer. Só que vai chegar um ponto que tem muito predador, então a população da presa vai diminuir. Quando a população da presa diminui,
vai ter muita gente aqui dos predadores que não vai conseguir comida. Então a população também vai diminuir. E vai ficar nesse equilíbrio, oscilando, subindo e descendo as populações para que se mantenha o equilíbrio do ecossistema, certo? Então, predatismo é quando um se alimenta de outro. Né? Quando a gente fala de predatismo, a gente tem que salientar que existe a herbivoria, que é quando o predador se alimenta de plantas. A gente tem a carnivoria, quando o predador se alimenta de carne. E se o predador se alimenta tanto de carne quanto de planta, quanto de vegetal, a gente diz que esse predatismo é tipo onivoria, são os onívoros, que é o nosso caso. E aí a gente tem imagens de predação, né? Um guepardo correndo atrás de um impala, uma joaninha comendo um pulgão, e aí nessa outra imagem, uma libélula, acho que é uma libélula, comendo uma mariposa, tá? Então vamos em frente. Parasitismo, eu falei? Tá aí, ó, não disse que ia falar dele? Então, o parasitismo é a relação em que uma das espécies, que é o parasita, ele vai retirar os seus nutrientes, vai retirar toda a sua nutrição do corpo do hospedeiro, desse outro indivíduo que vai ser hospedeiro. Né? O parasitismo também é fator de regulação de população e nem sempre ele mata. Né? Normalmente ele não leva à morte do hospedeiro, porque não faz muito sentido eu estou tirando o meu sustento dali e eu acabar com aquela fonte. Não faz muito sentido. Tá? A outra relação ecológica, você está perguntando, tio, dá exemplo de parasita. Qualquer doença que você citar, causada por uma bactéria, por um fungo, por um protozoário, é uma parasitose, é uma doença causada por um parasita. Tá? E aí a gente chega no amensalismo, ou antibiose. Tá? É quando uma espécie libera alguma substância no ambiente e isso acaba impedindo a sobrevivência ou o desenvolvimento de outras espécies. Tá? No slide aqui a gente tem o exemplo da maré vermelha, que são algas, né, chamadas de dinoflageladas ou pirrófitas, que elas lançam toxinas na água e acabam matando todos os peixes que entram em contato. Aí aqui na foto, essa mancha na água que tem aí, ó, essa mancha na água é o acúmulo da toxina, né? Essa parte manchada onde está, né, meio marrom, como se fosse areia, é a toxina. Outro exemplo de antibiose são os eucaliptos. Eles produzem uma toxina e quando você planta um eucalipto numa região, não nasce nenhum outro tipo de planta além de eucalipto. É uma medida de proteção, né, que impede que os outros, que haja disputa pelos nutrientes do solo. Tá? E aí, para encerrar com as relações ecológicas, o esclavagismo, né, que é uma espécie, ela vai se beneficiar do trabalho da outra. Eu fico de boa, a outra espécie faz todo o trabalho pesado para mim e eu acabo colhendo esses bons frutos desse trabalho. O exemplo é essa ave aí que está na foto, é o chupim. Esse pássaro, ele é malandrinho, malandrinho. Ele vai no ninho das outras aves, quando elas estão voando, coloca o ovo dele nesse ninho. Quando as aves voltam para o seu ninho, acabam chocando o ovo do chupim. Né? O outro exemplo, você pode pesquisar, é o caso da formiga e do pulgão. Tá? Pesquisa aí, formiga e pulgão. Relação ecológica de esclavagismo entre cupim e entre a formiga e o pulgão. Beleza, gente? Para a gente finalizar essa aula, um resumo do que a gente falou hoje. Tá? Olha aí, quando a espécie é beneficiada, o quadro traz um sinal de mais. Quando ela é prejudicada, traz um sinal de menos. Quando ela não é prejudicada nem beneficiada, tem um zerinho. Então, no inquilinismo, uma espécie tem benefício, a outra não é prejudicada nem beneficiada. O mesmo vale para o comensalismo. No mutualismo,
né? Que aí esse quadro aí tá meio confuso para vocês, mas entenda assim, esse primeiro é mutualismo, o segundo é protocooperação. O mutualismo simbiótico, ou simplesmente mutualismo, todo mundo sai ganhando, todo mundo sai beneficiado. Na protocooperação também. No amensalismo, um indivíduo, ele não se prejudica e o outro acaba se prejudicando. No predatismo, um sai ganhando e o outro sai perdendo, né? A presa ganha, o predador ganha, a presa perde. Na competição, todo mundo perde porque acaba que essa disputa acaba diminuindo a disponibilidade de recursos para os dois lados. E no parasitismo, o parasita ganha, o hospedeiro perde, certo? E aí a gente vai encerrando por aqui a nossa aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida sobre o que o tio falou agora, manda um e-mail. Tá aí, ó, dúvidasdebiologia@live.com. Não esquece de se identificar, dá o like no vídeo e aí a gente se vê na próxima semana. Valeu!